Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Roberta, muito prazer. Vamos a mais uma reflexão bíblica. Nesse vídeo eu quero falar com você que está assim, ó, como o tempo hoje, o clima hoje na minha cidade. Está num estado emocional nublado, chuvoso, cinzento. E eu quero conversar com você um pouco, falar, dividir um pouco o que está na palavra de Deus sobre isso. Talvez você se sinta dessa forma e a tendência é a gente se afastar das pessoas. Se você é uma pessoa que tem buscado a Deus, quem sabe você até de Deus se afasta. Porque você pensa assim, puxa, eu não posso chegar diante de Deus dessa forma. Com esse estado emocional nublado, com esse estado emocional chuvoso. Eu não posso chegar. Será que isso é verdade? O que diz a palavra de Deus sobre isso? Uma coisa que eu estava refletindo é o seguinte. Assim como na natureza, né? Como a natureza tem a nos ensinar sobre a nossa vida. Na natureza, pelo menos aqui na minha cidade, o clima varia bastante. Agora a gente está no inverno, está um pouco mais coerente o clima aqui na minha cidade, mas em pleno agosto, em pleno inverno, a gente já teve temperaturas altas, como no verão, de usar manga curta. Então, quer dizer, cada dia é diferente um do outro, assim, como na natureza, no clima, a temperatura, tem dias que tá mais nublado, tem dia que tá sol, tem dia que tá úmido. E assim é na nossa vida. Como é diferente, cada dia a gente acorda de uma forma diferente. Claro que o ideal é que a gente seja pessoas, que nós sejamos pessoas mais equilibradas, mais maduras, em que a gente aprenda a blindar a nossa vida, as nossas emoções, a nossa mente, de tal maneira que não nos afete, às vezes, as situações externas ou os nossos pensamentos, que a gente consiga direcionar nossos pensamentos de uma maneira que não interfira de forma negativa no nosso emocional. Mas enquanto a gente está nessa caminhada de amadurecimento, é natural que a gente passe também por essas oscilações na nossa vida emocional. Então é para isso que nós estamos refletindo nesse vídeo, para a gente pensar sobre isso, para a gente ver assim que caminhos na prática, que caminhos tomar quando isso acontece. A primeira coisa que eu quero te dizer é isso, assim, ó, tenha uma empatia com você mesmo. Tenha um amor próprio com você mesmo, uma compreensão de pensar assim, puxa, eu não vou exigir tanto de mim nessa maneira. Tem dia que eu não vou estar tão animado. Eu vou respeitar o meu processo. Eu vou chorar se eu preciso chorar. Eu vou falar que eu estou indignada. Eu vou entrar na presença de Deus e vou falar as minhas frustrações. O que eu estou indignada, o que está me chateando. Que a gente possa olhar com sinceridade as nossas emoções. Esse é um primeiro passo. E saber que Deus não se afasta de nós nesses momentos cinzentos. O segundo passo, sim, é a gente buscar uma maturidade, uma blindagem emocional, para que a gente não seja assim, ó, tão suscetível às coisas. Em que o nosso humor, as nossas emoções não sejam tão vulneráveis, né, com as coisas externas ou com os nossos pensamentos, que a gente possa mudar os nossos pensamentos. Porque se a gente não controla o que a gente pensa e o que a gente sente, é fácil a gente entrar numa depressão, numa tristeza, numa melancolia. Como é importante a gente ir adquirindo e se aprimorando nessa força interior. Porque a gente às vezes quer parecer forte de forma externa, né, para as pessoas. Eu dou conta disso, eu faço, né? Mas como está a nossa força interna? Isso que vai dizer a forma como a gente reage às situações, o nosso emocional, o quanto a gente se abala muitas vezes com as coisas, isso a gente vai identificar dessa forma.
se a gente tem blindado a nossa mente, as nossas emoções. Então, quero te passar um recado, se você está nesse momento chuvoso e nublado da alma. Não pense que Deus te abandonou, não pense que Deus está chateado com você porque você está assim, porque talvez você se colocou lá um preço elevado de performance, de alta performance, quem sabe você tem se cobrado tanto e você pense que Deus é dessa forma. Você acha que por você não estar dando conta, Deus está decepcionado com você. Será que é isso? Será que é isso que acontece? Será que na Bíblia diz pra gente negar esse sentimento que muitas vezes a gente pode ter de desânimo? A Bíblia fala assim, ó, ser forte e corajoso, né? Nos dá uma motivação, nos dá uma palavra de motivação pra gente ser forte e corajoso com a nossa vida. Mas olha que legal um trecho no livro de Isaías, no capítulo 57, diz assim, ó, o versículo 15. Diz assim, ó: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Olha que interessante essa parte. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Então, aqui está dizendo que Deus habita sim com o contrito, com o desanimado. Deus habita, não é porque a gente às vezes está num momento mau, num dia chuvoso, que Deus se afasta da gente. Isso a gente precisa ter bem claro na nossa mente, para a gente não ter essa tendência de pensar assim, puxa, eu não sou bom o suficiente para me aproximar de Deus, né? Claro que da teoria a gente sabe que isso é um absurdo, mas a nossa mente mente, como diz o Dr. Augusto Cury, e as nossas emoções também mentem. Muitas vezes, inconscientemente, a gente pensa dessa forma, porque a gente não se volta para Deus no momento que a gente está mais frágil, mais precisando, a gente se afasta. Então, aqui está dizendo que Deus habita com o contrito, que Deus habita quando a gente está desanimado, Deus está com a gente, Deus continua lá. E a gente precisa dar esse passo de fé, essa força, né? E buscando essa força para não se afastar de Deus. Pelo contrário, que a gente possa se aproximar de Deus e levar para Ele as nossas aflições, levar para Ele os nossos questionamentos, as nossas angústias. Porque uma coisa interessante que esses dias eu escutei é a diferença entre a murmuração e o lamento. A Bíblia não fala, pelo contrário, tem o livro de Lamentações e a Bíblia não fala que quando a gente entra em oração a gente não deve derramar o nosso coração para Deus. Pelo contrário, a gente deve entrar na oração, falar na intimidade com Deus de forma sincera. Porque às vezes a gente fica abafando as situações difíceis na nossa vida, as nossas tristezas. A gente chega na presença de Deus assim, tipo, até num ar assim, olha, eu tô cumprindo isso, eu tô fazendo isso, tá tudo bem, tá tudo ok, eu tô dando conta. E não é assim, não é assim. A gente deve entrar com sinceridade na presença de Deus, expressar para Deus às vezes quando a gente não dá conta das coisas, quando a gente se frustra, quando a gente se indigna, quando a gente se decepciona. E não numa forma de murmuração, mas lamentar, entrar num derramar de alma para Deus. Porque é nesse lugar que a gente vai ter a cura. É nesse lugar que a gente vai ter a cura. Na presença de Deus, a gente vai ter a cura da forma certa, sendo sinceros, né? Não. Deus conhece o nosso coração. É outro absurdo a gente achar que a gente vai entrar na presença de Deus e vai simplesmente deixar de lado ali o que a gente está sentindo, fazer de conta que está tudo bem e aqui estou cumprindo o meu ritual religioso, cumprindo a minha obrigação espiritual, digamos assim. E Deus não conhece meu coração. Claro que Deus conhece o nosso coração. Antes mesmo da gente chegar na presença dele, ele conhece o nosso coração. Então, melhor ainda a gente ser sinceros, né? E quanto a gente está perdendo da oportunidade de ter a cura
da nossa alma, a cura das nossas emoções, porque a gente muitas vezes não chega nesse lugar, na presença de Deus, na intimidade com Deus, com sinceridade. A gente não chega derramando o nosso coração e dizendo, puxa, eu realmente estou muito decepcionada com essa situação. Eu queria que fosse diferente. Me mostra, Deus, me mostra, Senhor, o que eu não estou enxergando. Claro que a gente deve chegar com reverência, com submissão, principalmente a gente submeter à vontade de Deus, porque às vezes a gente não entende os processos da nossa vida, mas a gente precisa chegar nesse lugar com sinceridade. Sinceridade como está o nosso coração, sinceridade como está o nosso ânimo. Na internet, né, a gente no YouTube, a gente encontra tanto conteúdo assim de alta performance, e muitas vezes isso vai entrando na nossa vida, no sentido assim de que é maravilhoso a gente tentar dar o melhor da gente, né? Mas o que isso pode afetar na nossa vida é uma alta cobrança, né? Principalmente se você é uma pessoa assim que busca Deus, uma pessoa cristã, a gente pode cair no engano de pensar assim, ó, eu tô dando conta, eu vou mostrar aqui que eu sou capaz para Deus, né? Como uma coisa assim, uma mentalidade dessa forma. Isso é algo inconsciente. E é tão cansativo esse lugar, né? É claro que a gente precisa se desenvolver, a gente precisa dar o melhor da gente, a gente precisa se desafiar em situações, né? Mas esse lugar de dar conta de tudo, esse lugar de abafar a nossa fragilidade, ele é um lugar cansativo, porque é um lugar mentiroso. De alguma maneira ou outra, em alguma situação na vida, a gente sempre vai ter uma fragilidade. Por mais que você que está me escutando seja uma pessoa super prática, super determinada, super eficiente, né? Não tem problema com isso. É um colérico, como a gente viu nos vídeos anteriores que a gente falou sobre temperamento. Por mais que você tenha esse perfil, em alguma situação da sua vida, você vai ter uma vulnerabilidade, você vai ter uma fragilidade. Como é importante a gente ter um olhar sincero sobre isso. Chegar na presença de Deus não com essa autocobrança, porque Deus não é assim com a gente. Mas que a gente possa chegar com sinceridade. E que a gente possa lembrar, assim como esse versículo que a gente leu, que Deus não se afasta da gente nesses momentos chuvosos da alma, nos momentos nublados. Deus não se afasta, muito pelo contrário, Deus habita com o contrito para dar novo ânimo. E que a gente nunca esqueça disso, que a gente nunca esqueça que Deus nos ama em todos os momentos, e o que Ele mais quer é a intimidade com a gente, que a gente chegue nesse lugar de intimidade, derramando o nosso coração com sinceridade, para que a gente tenha essa possibilidade de ser curado na nossa alma, nas nossas emoções. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, é muito importante aqui no canal, dê o seu like, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, se inscreve no canal se você não é inscrito. Abraço e até o próximo vídeo.